Tá bom? Queridos, ontem eu estava conversando com o irmão e nós estávamos falando sobre esta questão de caráter. Eu quero trazer esse tema aqui. Mente fechada, carne domada. É melhor estar na religião do que estar praticando obras da carne, como diz o sistema. É melhor estar na religião do que estar no mundão. Queridos, quando nós que pregamos o evangelho da graça batemos contra o sistema, é uma questão doutrinária, é uma questão de ideias bíblica, tá? É uma questão de visão teológica, de entendimento pactual. A nossa luta aqui não é contra o caráter do irmão que congrega na instituição A ou B, religião X ou Y. Não, abençoados. Se a gente for analisar, meus irmãos, existem muitas pessoas boas dentro do sistema religioso e fora do sistema religioso. Pessoas de família, pessoas de caráter, pessoas que dão bom testemunho, pessoas respeitosas, pessoas honestas. Então eu sempre uso essa questão do não ser radical, não generalizar. Nós batemos sim contra um sistema religioso, sabe? Principalmente se tratando de liderança que distorce a palavra de Deus, que isola do seu contexto, que traz um ensinamento que mais escraviza do que liberta os filhos de Deus. Então nós batemos contra essas ideias, é na linha teológica que nós batemos contra o sistema. Mas não é contra o caráter da pessoa, não é contra a religião ou contra o religioso, porque a religião em si, de um modo geral, ela tem um trabalho fundamental, importante, e diga-se de passagem, se está aí é porque Deus permite. Nós passamos quanto tempo no sistema religioso? Eu passei 18 anos. E em 18 anos que eu estive no sistema religioso, mente fechada, tá? Mas a carne domada. Porque 18 anos que eu passei no sistema religioso, ao invés de eu estar usando essa carne, este corpo, para estar vivendo em promiscuidade, prostituição, engano, machucando as pessoas, ferindo as pessoas, causando prejuízo em famílias, eu estava dentro da religião, buscando a Deus do meu jeito, da forma que eu aprendi, mas com temor de Deus, porque o temor de Deus não está na religião, não está na lei, não está na graça. O temor de Deus está na mente, nos corações de cada filho de Deus, independente do entendimento teológico dele. Eu estava aqui agora há pouco, deixei minha filha na escola, estava aqui agora há pouco lembrando da minha vovó. E a minha vovó, ela nunca foi católica praticante, mas por tradição, quem perguntava, ela dizia que era católica. Porque confessava fé em Maria, nos santos, né? Aquela cultura que nós conhecemos tradicional, principalmente no nosso país, vinda de Portugal. Então, abençoados, eu observava que minha avó, ela tinha aquele temor de Deus, aquele respeito, sabe? Era uma pessoa sincera, uma pessoa justa, uma pessoa do bem, uma pessoa que me falta palavras e elogios no tempo de vida da minha avó. E eu lembro que época de trovoada, muito relâmpago, ela cobria os espelhos da casa, a gente não podia jantar ou almoçar na hora dos relâmpagos por causa do temor das coisas de Deus, do respeito. É claro que isso, mas é uma cultura, é a falta de conhecimento. Mas o que eu estou levando em consideração aqui não é porque a pessoa não conhecia das descargas elétricas, das nuvens e dos trovões. Não era isso. É a questão do temor a Deus, a mente da pessoa. Então, quando nós falamos da religião, da religiosidade, nós estamos falando da doutrina que os seus líderes impõem nos seus membros. Mas não é do temor das pessoas que são sinceros. Quando eu dava dízimo no sistema, eu não dava dízimo porque eu tinha medo do devorador. Eu não dava dízimo porque
eu tinha medo de perder o emprego. Na minha intenção, a minha intenção era essa. Eu quero financiar a obra de Deus, eu quero ajudar a obra de Deus, eu quero contribuir para o avanço da obra de Deus. Essa era a minha intenção. Agora, são todos? Não. Havia alguns e alguns que não, eu vou dar a Deus o dízimo porque o pastor falou que Deus vai me retribuir. Eu vou dar a Deus as ofertas, a Deus, tá? Porque o pastor falou que eu vou prosperar. Então a gente sabe que tem esse jogo de barganha, esse jogo de interesse no meio da religião, tá? Em qualquer setor, qualquer situação existe isso. Mas não são todos. Então, abençoados, até as orações que nós fazíamos da forma que fomos ensinados, Deus olhava porque Deus não leva em consideração aquele tempo de ignorância. É claro que hoje, com olhos iluminados em graça, a gente não vai fazer aquelas vãs repetições, aquelas orações, sabe? Exorcizar demônio, aquela coisa toda, porque a gente sabe que hoje a nossa mente se abriu para o entendimento de Deus. Mas, todavia, entretanto, se você for analisar, é melhor essas pessoas estarem lá na religião com a mente fechada, mas com a carne domada. Quantos livramentos você não já teve? Quantos livramentos Deus já não me deu? E Deus tem dado? Porque uma pessoa que saiu da marginalidade, da criminalidade, caiu em um sistema religioso, está lá sim, com a mente fechada, com a mente cauterizada, mas deixou de pegar de uma arma de fogo, deixou de agredir talvez a sua esposa, deixou de viver uma vida de violência, de bebida, de droga. Quantas pessoas... Não sejamos hipócritas, nós sabemos disso, nós estamos em graça, mas nós temos consciência disso. Então que fique bem claro aqui o meu posicionamento, eu continuo batendo no sistema religioso, levando a palavra que liberta a mente do povo de Deus, mas sempre considerando que as pessoas, o caráter das pessoas não pode ser julgado. É claro que nós sabemos, nós temos conhecimento de causa, que existem os fariseus em qualquer lugar, os hipócritas em qualquer lugar, inclusive no meio da graça de Deus. Existe o hipócrita, existe em qualquer lugar. Aquele que abre a boca e fala uma coisa, mas não vive. Quantos no meio da graça dizem que estão vivendo em graça, mas estão usando da liberdade para dar ocasião à carne? E agora? Então, assim como nós temos uma palavra que rebate, debate ou vai de encontro à mensagem do sistema religioso, o sistema religioso também, aqueles que são fiéis, aqueles que são verdadeiros, os irmãos da tradição religiosa, eles estão olhando para cada um de nós. Cadê esse povo que se diz estar em graça e vive com esta palavra na boca, com essa mensagem distorcida, com esse comportamento totalmente aquém do Evangelho, totalmente diferente dos ensinamentos de Cristo? E então? Aí sim cabe aquela mensagem que Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Então, abençoados, é melhor, glória a Deus, que eles estejam lá até o tempo determinado pelo Pai, na religião X ou Y, lá com falso profeta, mas que a carne esteja sendo domada. Seja, a gente sabe que não é por amor, seja por medo ou por jogo de interesse. E por que não dizer alguns porque temem a Deus, mas tem medo de perder a salvação, tem medo de ir para o pseudo inferno, sabe? Tem medo de perder o emprego, tem medo de perder a família, porque eles se veem rodeados de ameaças espirituais. Quantas pessoas que vieram das trevas, né, do mundo da escuridão mesmo, no sentido de pessoas de saíram do meio do perigo, da malignidade, mas encontraram na religião um freio, um cabresto, são domados, sabe, pela religião. Por quê? Deus sabe, Deus permite. E em graça a gente tem algumas experiências, abençoado.
Fala aqui para mim, comentem aí. Quantas pessoas você conheceu que saiu do sistema religioso e abraçou a graça e hoje anda nas obras da carne? Quantas pessoas você conheceu que no sistema religioso eram pessoas honestas, pessoas justas, pessoas de caráter, pessoas... Tudo bem, era porque tinha medo, é porque eram ameaçadas pelo sistema. Não era por amor a Deus, porque conhecia a verdade. Mas e hoje, em graça? Quantas pessoas abriram mão de uma caminhada de fé, de uma caminhada com Deus, porque hoje estão usando da liberdade para dar ocasião à carne? O apóstolo Paulo disse que o conhecimento, a ciência, né, incha, mas o amor edifica. Quantas pessoas perderam o amor? Ah, mas eu conheço a graça, Deus não habita em templo feito por mão de homens, eu não preciso de pastor, eu não preciso dar dízimo, eu não preciso ir no monte. Glória a Deus que você se libertou. Mas se essa libertação na questão do entendimento, ela não trouxer temor de Deus para uma vida dentro de um padrão, dentro de uma conduta, de um homem, de uma mulher de Deus, nada adiantou, pelo contrário, piorou. Quem está entendendo? Então, abençoados, que fique claro, como disse o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra a pessoa. Porque volta a repetir, tem gente no sistema religioso e até fora dele que são pessoas que dão muito mais testemunho de pessoas honestas, verdadeiras, do que muitos que se dizem estar conhecendo o Evangelho. Então, abençoados, que nós tenhamos este comprometimento com o reino de Deus. Eu conheço a graça de Deus, mas eu não vou usar a graça de Deus, a liberdade em Cristo, para dar ocasião à minha carne. É como o irmão que conversava comigo ontem, um abraço ao meu irmão aqui, Advan, ele falava sobre isso. Ele disse, meu irmão, eu prefiro trabalhar, olha que coisa, eu prefiro trabalhar com uma pessoa que não tem religião, que se diz ímpio, do que com certos crentes. Crente que compra e não paga, não honra os seus compromissos. Fala uma coisa aqui, ali fala outra. Mentem na cara dura. Sabe? Infelizmente, existe isso. A batata podre e a laranja podre. E nós vamos estar em graça pregando uma palavra para libertar no entendimento os nossos irmãos que estão no sistema e trazer os irmãos que estão no sistema porque estão sendo enganados pela religião, pela doutrina. Para quando chegar no campo da graça, você não manter o temor de Deus, não continuar, pelo contrário, não avançar em conhecimento, em amor, em graça diante de Deus. Então não adianta. Seria inútil o irmão Elcio, o irmão Geraldo e os irmãos que levam a graça a sério, o Evangelho de Cristo. Seria inútil estarmos falando de libertação apenas no campo da teologia, no campo do conhecimento, se nós não trouxermos as pessoas no sentido de mantermos o temor de Deus, a responsabilidade, o comprometimento com as coisas de Deus, com vidas. Então, abençoados, como disse Jesus, esse povo me honra com os lábios, o coração, a mente está longe de mim. Eu conheço outras pessoas que saíram do sistema religioso, abraçaram a graça. Hoje voltaram para as obras carnais, envolvimento com droga, envolvimento com coisas erradas. Mas quando estavam no sistema religioso, por medo, estavam lá com a sua carne domada. Estavam lá com a sua carne freada. Ah, mas o pastor estava enganando, eles estavam lá pagando preço. Sim, mas não estava como muitos que se dizem conhecedores. Estão dando um péssimo exemplo de pessoas de Deus. Vamos rever nossos conceitos? Vamos pregar com conhecimento, vamos pregar com autoridade, ou seja, com credibilidade dentro da palavra. Mas, acima de tudo, vamos entender
que se não houver uma lavagem regeneradora, uma lavagem transformadora, Paulo falando para Tito, no capítulo 2, versículo 11, Paulo disse, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação, ou salvador a todos os homens, ensinando-nos a renunciar às paixões e às concupiscências. Paulo ensinava a Timóteo, para que Timóteo fizesse morrer as paixões da carne. A graça, o conhecimento que o apóstolo Paulo tinha e transmitia para a igreja, não era um conhecimento filosófico, um conhecimento, sabe? Porque tem muitas pessoas com essa ideia hoje, tá? Muitas pessoas em graça com essa ideia. Ah, meu irmão, tudo hoje é espiritual, tudo hoje é na mente. Ah, meu irmão, tudo tá aqui, mas tem que... Tá aqui, mas tem que fluir na tua vida, abençoado. Você já pensou o apóstolo Paulo, depois que saiu do farisaísmo da religião, parece que estava cheio de droga? Só love, fui arrebatado ao terceiro céu, o papai do céu me revelou algo muito profundo, sabe? Você já pensou Paulo falando assim? Hoje eu tô livre, meu brother. Recebi a palavra na minha mente, espiritualmente eu tô perfeito. Qual foi, velho? Sai pra lá, capeta. Ih, rapaz, e aí você aí? Qual foi, gatinha? Já pensou? Tô fazendo aqui em tom de brincadeira, mas é sério, abençoado. Que conversa é essa que tudo é na mente, que tudo é no mundo espiritual? Tudo no mundo espiritual está perfeito, a revelação chega na tua mente, mas é para você trazer para a tua vida, irmão. É para você viver o evangelho, não dizer que está na tua mente, que está no teu espírito, que está no teu entendimento. E daí que está no teu espírito e está no teu entendimento? E daí que você entendeu, mas que se não pratica? Se não se esforça para frear, domar as paixões carnais? Ah, irmão, mas é porque na religião, é porque eu era enganado. Você era enganado e fazia o bem, ou procurava fazer o bem. Não feria as pessoas, ser honesta, ser justa. Você era enganado, mas tentava ser uma pessoa correta. Aí na graça que você não é enganado, que você recebe a palavra da verdade, você agora vai praticar injustiça. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, abençoados, viver o evangelho da graça é domar as paixões da carne. É neutralizar, sabe? É o que disse o apóstolo Paulo, olha lá, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9. Olha o que disse o apóstolo Paulo no versículo 27. Versículo 26 e 27. 1 Coríntios 9, 26 e 27. Disse Paulo: pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como que batendo no ar, antes subjugo meu corpo e o reduzo à escravidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ser reprovado. Então Paulo tinha consciência disso, abençoado. Conhecer o evangelho é domar as suas paixões carnais. É viver uma vida no temor de Deus. Não é abrir mão da vida, da comunhão, da santidade, do temor eterno, não. Não estou falando isso em uma linguagem religiosa, não, meu irmão. Linguagem religiosa nós sabemos que santidade era sinônimo de jejum. Santidade para ele era sinônimo de vigília na igreja buscando o Espírito Santo ou no monte buscando o poder de Deus. Eu não estou falando desse tipo de santidade carnal, onde o pastor coloca a mão na cabeça e vai fazer a oração para você receber poder de Deus e o Espírito Santo, não. Eu estou falando de santidade comportamental, de caráter, de transformação de vida, de uma mudança que começou sim na tua mente, pelo entendimento, mas que inundou todo o teu ser, que transformou, que te salvou, que te libertou, que te curou, que te sarou. E fez você agora um homem e uma mulher saudável, transformada para transformar, para mudar, para influenciar positivamente. E Paulo pregava isso. Olha o que o apóstolo Paulo também diz em Gálatas, capítulo 5. É um texto conhecido, mas vamos lá. Gálatas, capítulo 5, versículo 13, Paulo disse assim, Gálatas, capítulo 5,
Versículo 13, irmãos, fortes chamados à liberdade. Olha lá, Gálatas 5, 13. Porque, irmão, fostes chamados à liberdade, mas não usei da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Viu aí? Evangelho sem mudança não é evangelho. Graça sem temor não é graça de Deus. Que você esteja meditando nessa mensagem, que você esteja... Que ao olhar para um religioso hoje, nós tenhamos esse discernimento. Que não é todo mundo que está na religião sendo enganado pelos seus líderes, que são pessoas corruptas, que são pessoas envolvidas com práticas erradas. Não. Como eu falei, ser filho de Deus, eu dei o exemplo da minha avó, é ter temor de Deus, é respeitar, é entender, é amar e não julgar pela prática religiosa. É por isso que a graça de Deus nos libertou, para que hoje nós não venhamos fazer distinção de pessoas nesse sentido da religião. Ah, porque fulano ele é espírita, porque ele é umbandista, ele é católico, ele é evangélico tradicional, é do sistema religioso. É. Mas quando você olha para ele, você vê frutos de filhos de Deus. Você não vê fruto do evangelho, tá? Você não vê conhecimento, luz, porque infelizmente a religião cauterizou a mente dele, fechou a mente dele. Mas em contrapartida, Deus usou a religião para frear as suas paixões carnais. Deus não usa a graça para nos frear por força, violência. Deus usa o evangelho da graça para realmente provar a nossa fé e o nosso amor. Para ver se com o conhecimento que nós temos hoje, nós vamos abandonar o temor de Deus e andar na minha própria mentalidade, achando que eu posso tudo, só entendendo a parte de que tudo é lícito, mas não levando em consideração de que nem tudo nos convém. Tá bom? Fique com essa meditação, eu espero que tenha alcançado a tua mente para que essa palavra esteja aí surtindo efeito nela, tá? Alcançado a tua mente é uma força de expressão, que não sou eu que alcanço, mas que esta palavra tenha penetrado aí no teu entendimento, que você esteja discernindo isso. A nossa luta, a nossa mensagem é uma mensagem que confronta o sistema religioso no sentido teológico, mas nada contra o caráter do irmão da religião, que volto a repetir, não são todos, como em graça também, mas são pessoas que estão com a mente fechada, mas muitos estão com a carne domada. Porque, independente de estarem num sistema religioso X ou Y, ou na graça, uma coisa é certa: precisamos frear as paixões carnais. Há uma luta constante, o entendimento do espírito contra essas paixões carnais que naquele tempo operava pela lei. E nessa vida, nesse tempo, nesse contexto, essas paixões carnais operam em nossas vidas pela desobediência, operam em nossas vidas pelas inclinações, quando nós cedemos. Paulo disse, 1 Coríntios 10, 13, não há tentação sobre vós senão humana, mas antes com a tentação, Deus também dará o escape. O problema é que em graça, muita gente não quer ter esse escape, cede às tentações. E aí não tem moral, não tem credibilidade para falar do sistema religioso, se a vida dele não for exemplo de homem e de mulher temente a Deus. Podem falar de mim o que quiser. O sistema religioso pode me chamar de herege, o sistema religioso pode me chamar de filho do diabo, o sistema religioso pode me chamar de seita, o sistema religioso pode me chamar de desviado, desigrejado, o sistema religioso pode me chamar e me chamam do que eles quiserem, mas eu não dou ousadia a alguém do sistema religioso dizer: Elcio é um miserável, compra, não paga, é um mentiroso, é um adúltero,
Elcio é isso, Elcio é aquilo, Elcio foi pego assim. Não. Longe de mim me dizer, ou dizer que sou um santarrão. Longe de mim. Mas uma coisa eu tenho, consciência com Deus, vida com Deus, temor de Deus, que se é para fazer um mal a alguém, que esse mal volte para minha vida. Amém? Falo isso com temor diante de Deus, independente de quando eu estava no sistema religioso, como eu falei, e agora que eu conheço a graça de Deus, tá bom? Graça e paz, graça eterna.